E aí, meu companheiro? E aí, Diego? Eu adorei a naturalidade que a gente brindou o café. Não é uma coisa que todo mundo faz. Sabe que também é uma coisa que nem todo mundo faz? Fazer um álbum. Isso é verdade, cara. Ah, mas aí são várias coisas, né, cara? Quantas pessoas morrem sem nunca ter patinado no gelo? Olha, eu não sei, mas eu já patinei. Eu também. Mas você já fez um álbum também. Isso é verdade, cara. Recentemente, sabia? Foi o primeiro? Cara, que antes eu fiz com o meu amigo Pedro Vale. A gente vinha aqui em casa, fumava, a gente ficava a madrugada inteira acordado, assim, fazendo música. E a gente fez meio que um álbum de uma trilha sonora para um filme dele, inteiro, sozinhos, assim. E a gente publicou, tá no meu nome, no dele, assim, no Spotify, é Status Quo. Só que sabe aquela coisa, tipo, você faz, você fica empolgado com aquilo, mas eu sabia que não era, tipo, até onde a gente podia ir. Mesmo eu e ele, assim, a gente não... Eu não me senti satisfeito, assim, aquele ponto de falar, cara, essa é uma obra que eu quero muitas pessoas ouçam e tal. Então, eu não considero, assim, um trabalho, uma obra minha, sabe? É uma coisa que a gente fez e ficou lá. E não é aquela obra que eu falo, cara, esse aqui eu quero que faça parte do meu catálogo de obras daqui a 20 anos, sabe? Tipo, sabe aquela coisa Não é tão do sério meu... assim? Cara, eu não queria me expressar mal, tá ligado? Eu gosto bastante do trabalho, mas eu sentia uma coisa, tipo, cara, eu quero fazer uma coisa até o fim. Seja com Vale, sabe? Seja, tipo, sozinho. Eu falava com um amigo meu, o Pedrão, tipo, cara, eu quero fazer alguma coisa na minha vida, assim, de arte que me deixe acabado depois. Tipo, fala, cara, agora eu quero dar um tempo, respirar, recolher novas referências e fazer um outro trabalho, entendeu? Mas esse caso não foi assim. O Status Quo foi um álbum que a gente fez, mas me deixou com muita fome de fazer alguma coisa ainda, sabe? Tipo, eu não tava saciado, assim. Curioso, assim, cara, bem curioso. Sim. Por um lado, é um trabalho que não é sério, mas por outro lado, seu trabalho que é finalmente sério, que é o Zoinho da Gruta, tem muitas músicas que não se levam a sério. Como é que foi, assim, aprender a rir no meio do estúdio? Com vários músicos, com respeito, mais capacitados e com mais estrada do que você. E chamar essa galera pra, tipo, rir na sua casa. Cara, eu aprendi que a seriedade, você falou que não é a sério, mas é sério também o outro disco, sabe? Tipo assim, a questão é que sério tem a ver com coisas em séries. Tô descobrindo cada vez mais isso, que, que mede uma coisa ser séria ou não é o tempo que ela dure, sabe? Tipo assim, se eu fizer uma coisa com uma constância que soe séria, as pessoas vão levar a sério, sabe? Não é sobre, tipo, eu ficar broncoso, ou com raiva, ou tipo assim, fechar a cara, sabe? Isso não é ser sério. Quem acha disso tá meio perdido, assim, porque isso desperta uma coisa que não é sincera na maioria das vezes, sabe? Eu vejo que esse meu álbum é muito sério, apesar de ter várias risadas e querer fazer as pessoas rirem, sabe? Eu acho que querer fazer rir, assim, como intenção é uma coisa super séria, sabe? Então, do início ao fim do álbum, eu me divertia fazendo e falava, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu queria ter feito o tempo inteiro, sabe? É uma liberdade, assim, que eu tô descobrindo cada vez mais na vida que eu posso ter. E foi muito gostoso fazer um álbum assim. Muito mais gostoso do que se eu tivesse fazendo pensando em consequências, assim, tipo, cara, isso aqui não, isso aqui as pessoas vão achar bobo, sabe? Isso aqui, não, foda-se, cara, isso aqui eu acho sério, entendeu? Eu acho sério rir, eu acho sério fazer rir. E a sua amizade com o Vale, é sério? É sério pra caralho, cara. A gente teve algumas brigas numa época porque era muito profissional, mas essa que é a questão, entendeu? A gente achava que ser profissional tinha que ser tipo, cara, não, vamos lá, vamos fazer, é isso aí, mão na massa e tal. Pode até ser, sabe? Mas, tipo, também tem que ser leve, tá ligado? Tipo, eu acho que tem uma coisa errada se você tá fazendo e não tá sentindo uma satisfação, assim, por dentro, sabe? Naquela época, talvez a gente estivesse se botando uma pressão muito grande para querer fazer alguma coisa e chegar em um outro lugar, sabe? Mas e o aqui, tá ligado? E curtir fazer aquilo naquele momento, sabe? Se divertir com as ideias. Também tinha muito, mas a gente desprezava um pouco isso às vezes em função de uma coisa maior, sabe? Eu acho que pode ser sempre agradável, tá ligado? Eu pergunto isso nem tanto pelo Vale, mas pela sua relação com amigos. Aparentemente você é um cara cheio de amigos. O álbum tem uma série de contribuições. Gostaria de saber como é que foi esse processo de reunir tanta gente diferente, que faz música diferente do que você faz entre si,
E os próprios músicos estão em situações diferentes dos projetos deles. O próprio Ricardo, ele toca coisas que na banda dele ele não toca no álbum. Veio do nada, foi uma coisa na hora. Cara, é uma vontade de realizar, sabe? É uma coisa assim que você sente que você tem a ideia, você tem ideia da qualidade que pode chegar ao seu projeto, e você quer chamar pessoas que entendam isso, sabe? Então todo mundo que eu chamei para participar são pessoas que eu sei que teriam a técnica que eu precisava, porque se eu pudesse tocar várias coisas, talvez eu teria tocado mais coisas, entendeu? Mas a questão é que, tem a companhia, sabe? Tem envolver pessoas na ideia. Eu adoro muito o fato de que eu pude dar conforto para as pessoas, sabe? Tipo, eu não pude dar dinheiro, mas eu pude dar café, eu pude receber em casa, conversar. Então sempre foi assim, eu acho que quem participou se sentiu satisfeito com o tempo que gastou no projeto, sabe? Eu não quis deixar ninguém tenso. E eu pensei, cara, tal pessoa entenderia a ideia. Eu sei que trocando ideia por X minutos com essa pessoa, ela entenderia o que eu quero realizar nesse disco. E eu quero muito que ela entre no disco, pise dentro da minha ideia, pise dentro da minha cabeça, para depois começar a performar, assim. E depois disso eu deixei a pessoa ser muito livre, sabe? Eu só fiz questão dela entender a ideia, assim, a maioria das pessoas, né? Porque teve uma gravação ou outra que foram mais rápidas, assim, mas eu acho que todo mundo, não, eu posso falar que todo mundo entendeu bem, assim, e gravou já imerso, sabe, na minha cabeça, assim. Então, eu acho que foi prazeroso pra ele, foi prazeroso pra caralho pra mim, sabe? Tipo, até hoje eu sei que as pessoas podem ouvir, as pessoas que tocaram, pensam muito nisso, como é que elas recebem agora que tá pronto. Porque eu mudei muita coisa, assim, né? Tipo, eu altero, eu manipulo aquilo que as pessoas contribuíram, né? E eu fico pensando como é que é a reação delas e tal. Eu recebi comentários, elogios, assim, deles, e são pessoas que eu quis muito que também se sentissem orgulhosos do que fizeram, sabe? E eu acho isso muito bom, cara. Tipo assim, eu já fiz músicas, a minha primeira música, Fim da Terra Bicho, foi um processo muito individual, e eu fiquei meio maluco, cara, eu fiquei meio tenso, porque, tipo, eu falei, caralho, cara, eu tô fazendo isso tudo sozinho, eu não tenho mais senso crítico. Então foi fundamental envolver pessoas para que eu pudesse ouvir delas o que elas achavam, sabe? E que eu pudesse ver na cara delas a reação, a minha ideia, porque era um estado muito embrionário quando elas gravaram, né? Tipo, imagina, você ouvir o meu álbum sem saxofone, sem bateria, é muito cru, era a ideia do violão, só que era um sonho muito grande que eu tinha, e eu fiz questão de conversar e demonstrar minha empolgação para que elas entendessem onde poderia chegar, né? E eu acho que entenderam, tá ligado? Mas vem cá, quem foi o músico que faltou no álbum? Hum, cara, o músico que faltou no álbum, cara, tirando Debussy, Chet Baker, Gal Costa, Lula Cortez, Zé Ramalho, dos que eu já conversei na vida, sem ser o Jardim Macalé, que eu já conversei com ele uma vez. Eu acho que assim, no ciclo próximo ficou faltando. Boa pergunta, cara, deixa eu pensar. Caralho, eu vou esquecer de alguém que eu queria muito que tivesse no meu álbum, com certeza. Mas eu queria muito incluir, cara. Tô pensando bastante nisso agora. Eu tô muito satisfeito aqui. Não faltou ninguém. O álbum é o álbum, tá ligado? Pronto, essa é a minha resposta. Eu não vou nem pensar em ninguém. O álbum é um álbum, não faltou ninguém. É o que é, tá ligado? É um dispositivo fechado, assim. Mas eu vou te responder só pra você não ficar na mão. Que teve pessoas que eu chamei, por exemplo, o Fidelis, mas que canta muito. Um amigo meu que canta demais. Ele tem um conjunto agora, Pipa Menino, que eu adorei conhecer. Os caras mandam muito. São dois violões do Bessa e do Davi Canela. Eles tocam muito violão, eles têm um transe, assim. Então esse trio, no geral, eu queria que participasse mais do álbum, mas acabou que o violão eu fiz e voz também, né? Mas eu queria ter tido mais arranjos, mas acabou que ficou apertado o tempo, a logística de show também pra reproduzir isso tudo e ficar muito grande, aí acabou que não rolando. Mas o Titão, o guitarrista do Funeral Macaco, também podia ter tocado. Só que guitarra eu acho que é um instrumento que eu evitei no disco, né? E ele é muito guitarrista. E também, eu ia falar de mais alguém? A princípio isso mesmo, assim. Foram os três ali, o Titão. E o Pedro Vale também. Tem uma galera, né? Mas isso é foda, cara. Sabe, tipo, aquele discurso de Oscar que você vê que a pessoa não quer falar de todo mundo pra esquecer de alguém? É tipo isso agora. Realmente, o álbum não tem muita guitarra, mas tem muita viola. Você já tinha essa influência de viola
Na verdade, como é que foi seu processo com as influências? Parece que a grande potência do seu álbum, com todo respeito, não é muito bem a parte lírica, também não é muito bem a parte harmônica, que é linda, eu gostei bastante. Principalmente Hey Searcher, como a gente conversou, né? Mas talvez o fato de que ali tem tantas influências de um modo tão visceral que parece que, em certo sentido, a gente retornou à música folk. Queria saber como é que foi fazer esse sincretismo religioso. É religioso mesmo, né? Porque eu quis ir atrás disso, assim, das minhas referências Tem uma de vida. faixa sobre Zen. Tem faixa sobre Zen, tem muito elemento católico no disco. Eu gravei um órgão na igreja do meu colégio, que é uma retribuição quase, assim, às referências que eu tive de espírito, assim, de espiritualidade na vida, né? E... Cara, você falou de voltar ao folk, mas a gente sempre volta ao folk, né? Porque tudo vem do folk, assim. Tipo, tem uma entrevista do Bernstein, do maestro, ele fala que tudo vem do folk, né? Tipo assim, não existe música que não tenha vindo de uma organização folclórica, popular, cultural, assim. E eu achei isso irado. Então o meu processo de referências foi muito, assim, de escavar os gêneros que eu ouço, de onde eles vieram, sabe? Eu gosto bastante de flamenco, tenho a Hey Searcher, a faixa bem flamenca, o Vinícius Barros, o violeiro, cara, eu tinha que falar muito sobre ele, né? Você falou da viola. Mas ele pegou super a proposta e eu gosto muito de... Eu tenho referências parecidas com ele, tipo Xangar, Elomai, pessoal, assim, do Trovador, que soa folk, assim, né? Se você for ver o folk, talvez o folclórico brasileiro. Só um comentário, você tocou na faixa que ele toca, do Hey Searcher, e é uma faixa que o título é em inglês. Uhum. Um álbum que tem uma coisa brasileira, ao mesmo tempo que não se prova brasileiro como algo sem identidade. E eu fiquei um pouco curioso com o fato de ter inglês no álbum, porque tem uma música, Hollywood está bem longe daqui, e eu não sei o que achar. Porque, sim, o álbum parece ter uma coesão entre as faixas, uma coisa espirituosa, embora elas tenham influências e resultados estéticos super diferentes. Na própria Zunino, na mesma música, parecem 3 músicas. Só que, simultaneamente a isso, o álbum parece ter uma unidade, que seria o seu espírito, a sua personalidade, chama como quiser. E o único ponto de tensão que eu acho minimamente interessante ali é o fato de você falar de Hollywood de uma maneira um pouco melancólica, pareceu até uma coisa, não vamos aos Estados Unidos, mas ter faixa em inglês. E a faixa final parecer fazer uma piada com o rock britânico. Cara, britânico, eu acho que é bem estadunidense aquele rockabilly, assim, mas é... Cara, eu... Parecia muito Imagine a faixa final. Pianinho, assim. Imagine, entendi. Pode ser... Não, é verdade, eu roubei a progressão de Imagine, é verdade. O Eles também. Mas aí que tá, às vezes nem eu sei o que eu fiz, tá ligado? Mas Cara, olha só, eu não quis ser dominado por nenhum valor, entendeu? Tipo assim, seja ele, tipo, não, vamos cantar só em português, porque a música tem que se voltar pro nacional. Eu já pensei muito assim, eu tô falando isso porque foi uma cabeça muito que eu já tive. E é maneiro, é justo, sabe, a causa, mas também, se eu quiser cantar em inglês, eu canto. Tipo assim, eu falo 2 línguas, português e inglês, entendeu? Então, são 2 formas de pensar, provavelmente, né? No momento que eu tô pensando em inglês, eu penso diferente, muita referência que eu ouço é em inglês. Tem palavras que pra mim soam melhor em inglês, de determinado tipo de música, sabe? Eu ouço muito folk em inglês, tipo, eu acho que essa faixa Hey Searcher tem uma pegada no violão, que na época eu tava ouvindo muito Nick Drake. Hey Searcher, hey, 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 hey. Eu acho que é uma coisa que ele faz no violão, né? No ritmo dele e tal. Então me soou bem, eu compus em 2022, sabe? Uma época que eu era mais inocente, não que eu não seja, mas eu era bem mais. E veio de um lugar muito puro, assim, no meu coração, sabe? Falar daquilo naquele momento, eu tinha que sair. Eu tava estudando na escola e eu não aguentava mais, cara, estudar na escola, assim, sabe? Tipo, as pessoas com quem eu andava não falavam das coisas que eu queria falar. Não que sejam pessoas mais, longe disso. Tem vários amigos na escola. Mas eu queria ir pro mundo, entendeu? Eu queria, tipo, cara, me atirar aos meus projetos e buscar essa satisfação, sabe? E foi o que eu fiz com o disco. Eu me senti muito realizado. Eu tô muito realizado com o disco, sabe? Tipo, muito mesmo, assim. Eu acho que às vezes pode parecer que eu tô falando isso pra vender, sei lá, mas não é, cara. Porque eu tô muito satisfeito espiritualmente. Enquanto eu gravava, eu tava, cara, nas nuvens, entendeu? Tipo, caralho, isso é a melhor coisa que eu já ouvi. E é lógico que a gente joga lá no alto, assim, mas eu tenho que achar isso, entendeu? Tipo, e
E fez sentido mesmo, sabe? Fez sentido mesmo falar isso. Caralho, tá legal o suficiente pra eu amar meu projeto, sabe? Eu ouviria se alguém lançasse, por exemplo. Então é o tipo de coisa que eu não quero ter culpa de pensar, sabe? E É engraçado, cara. E é isso, tá ligado? Eu volto a. Eu acho engraçado pra caralho, cara. Você parece mais realizado falando de research do que de Zunino no Gruta. Sendo que a Não, faixa cara. que leva o nome do álbum. Eu tô falando do álbum. Não, mas não é também por acaso. Porque se você zuniu uma gruta, você se aventurou pra chegar até lá. Parece que o conceito do álbum tá muito mais no research do que na música homônima do álbum. Ah, tá. Não, cara, vamos lá. Pô, eu acho que as duas contam uma história bem linkadas, assim, porque a primeira faixa tá falando tá rompendo o silêncio, tá ligado? Tipo, antes de você dar play num álbum, você não tá ouvindo nada, né? Tipo, quer dizer, você tá ouvindo o mundo e tal, mas você não tá concentrado para ouvir uma música, assim, né? A menos que você caia numa playlist, no meu álbum. Você dá play no álbum, entendeu? É uma experiência que você entra, assim, você dá o primeiro passo pra dentro daquilo. E, antes disso é silêncio. E você começa a ouvir e tem uma hora que fica quase que incômodo, que é aquele início, né? E você fala, cara, tem que mudar, sabe? Senão eu não vou conseguir mais ouvir, eu vou embora desse álbum. Pelo menos eu pensei em fazer isso. E depois de 4 minutos entra uma voz um pouco mais suave, assim, mais suave do que o que vinha antes. E depois vem uma coisa muito intensa de vida, assim, sabe? E a letra fala sobre você chegar, você tirar os pés do chão, você chegar numa iluminação e depois você se frustrar porque ela acaba, entendeu? Se você não continua com a sua disciplina, a sua cabeça te leva para lugares ruins, entendeu? O meu mestre Washington de mergulho, quem eu cito na quarta faixa, na Navio Zen, ele me fala, cara, não deixa a sua cabeça te guiar sozinha não, senão ela vai fazer merda, entendeu? Você tem que programar seu cérebro, cara. Tipo assim, o que é programar o cérebro? Tipo, senão é o meu cérebro o quê? É o meu espírito, entendeu? É a minha alma, eu realmente acredito nessas coisas, assim, cara, se eu não tiver indo atrás do meu espírito, a minha cabeça racional vai fazer merda, tá ligado? Então tem ali um jogo, assim, tem um embate, assim, que precisa estar na corda, entendeu? Tipo, a racionalidade também pode levar o espírito, assim, eu penso nisso, sabe? Então, eu acho que isso é o quê? Tipo assim, existe um grau de moralidade que eu me guio pra essa libertação e tal. Só que se eu tiro a mão disso totalmente, me entrego, pode dar merda, entendeu? Então Esse cara se chamava Washington? Washington, o Ele mestre falava Washington. assim pra programar o cérebro, cara. Eu tava mergulhando eu fiz aula de mergulho. Eu vou te falar sobre a última faixa que você falou da piada, que o efeito que acabou o álbum é um efeito que aconteceu comigo, porque eu perdi a audição, entendeu? Eu perdi a audição no meu ouvido esquerdo. Um grau, assim, agudo, assim, uma frequência aguda. Então eu fazia essas aulas de mergulho, só que no primeiro dia que eu fui lá, eu tava ouvindo o som da minha morte mergulhando, sabe? Eu tava ansioso, cara. Hoje em dia eu não sou mais ansioso, assim, mas naquela época eu tava mergulhando ansioso, eu era retrasado. E eu ouvi o som da minha morte, do snorkel. Tá ligado? E a água tava turva, eu não conseguia ver nada. Aí eu levantei, eu fui nadando, assim, tipo, cara, como se eu estivesse tentando salvar a minha vida. Eu tava com medo de bater numa pedra, dar uma merda, assim, entendeu? Tipo, tinha aquele encosto das pedras que podia vir numa onda, várias pessoas morrem assim. Não tava tão perigosa a situação, mas a minha cabeça fez parecer que tava, entendeu? A minha cabeça tava me controlando, assim, de certa forma, pra um lugar que eu não queria ir. Pra um lugar de medo, pra um lugar de segurança, num lugar que eu não tava necessariamente correndo perigo, entendeu? Ele tava lá, o Washington? Tava. Aí eu subi, ele é meu professor. Ele falou uma coisa que mudou minha vida, assim. Eu levantei, falei, cara, eu tô ansioso embaixo d'água. Eu não falei tudo, assim, não falei sobre ter visto minha morte pra isso. Mas ele chegou e falou, cara, você tem que programar seu cérebro, cara. Você tem que programar sua cabeça, senão ela vai fazer merda. Se você deixa a cabeça pensar, ela faz merda, cara. E eu falei, tá bom, eu entendi o que ele quis dizer, programar, entendeu? Você falou isso pra ele? Não, eu falei, beleza, Washington, obrigado. Não, cara, não. E aí eu mergulhei. Não. E eu vi uma tartaruga esse dia, Luca. Eu vi uma tartaruga passando do meu lado, cara. Com todo respeito, se a gente virar pro Washington e falar assim, cara, mas vem cá, o que você falaria pro meu amigo Kart? O que ele falaria pro Kart? Bom, na época não existia o kart, mas caso eu fizesse esse anacronismo de trazer ele pra cá agora, cara, eu acho que ele pediria pra tomar um café na casa do kart, pra dormir uns dias lá, entendeu? O Washington é um cara que tem essa coragem de chegar, cara, vamos marcar uma coisa, me chama pra sua casa, vamos fazer um churrasco, pô, vamos lá, entendeu? E realmente já aconteceu com ele, eu fui no churrasco com ele se convidou pra casa do meu pai um dia, foi maneiro, assim, tipo, e eu admiro muito isso, cara, sabe, a verdade, assim, o medo de ser, a falta do medo de ser sincero é uma coisa que eu admiro muito. Agora na cabeça, talvez esteja mal programada a minha cabeça. Vem muita coisa.
Entre elas, talvez não seja um fato, pode ser uma impressão, mas que eu consigo apontar para todo mundo do álbum eleger um mestre. No seu caso, o Washington, no caso do Vinícius, o mestre dele é Recife. Mestre Bully Bully. Mas, sim, Bully Bully. Mas vem cá, Diego. Supondo que suas influências sejam seus mestres, teve algum principal mestre desse álbum? Aquele artista, aquele disco, aquela canção que você pensa, cara, não teria o álbum se não fosse esse trecho melódico, se não fosse essa linha de baixo, se não fosse esse pequeno ornamento na melodia, não teria, não sei, aqueles risos na faixa de Hollywood, talvez não tivesse aquele fade, um zunindo. Tem algum álbum assim pra você? Você tem que fazer isso comigo, cara. Escolher um só, cara. Tipo assim, é tão. O disco fala tanto sobre o todo, entendeu? Talvez se fosse um só, seria eu. Peraí, entendeu? o álbum é seu, né? É. Tem quantos músicos nele? Ah, caralho, contar assim eu não sei, mas eu sei que o momento que mais tem músicos ao mesmo tempo são 6 ou 7, assim, é isso, acho. Então você escolhe por todos, escolhe 6. Uhum. E nas próximas entrevistas eu pergunto pra eles, eles não podem responder. Como assim? Só escolher por eles. Tá, eu vou escolher por eles o mestre do disco. E eles não podem dizer outro diferente do meu, isso. É, o álbum é seu, né? Cara, vamos lá, eu vou fazer isso, ó, seguindo um caminho bem pragmático, assim, tipo, cara, eu só compus Zunindo na Gruta em 2022 porque eu tava muito inspirado pelo violão e o som de Jardim Macalé. Eu tava ouvindo as músicas dele, amo ele, é um dos artistas que eu mais gosto da música, no geral, assim. E tem uma coisa do violão meio... Assim, ele faz umas batidas do violão forte, bem ritmadas, em alguns momentos, que foi o que me levou a compor igual a ele. Falei, cara, eu quero compor uma coisa meio Jardim Macalé. E eu fiz o Zunindo na Gruta, ganhar um par de asas, consegui um par de asas. Tipo, ele tem essa coisa assim, sabe, uns estalos, assim, na forma dele de compor, que eu me inspirei, e a faixa de Zunindo na Gruta veio por isso. Aí eu peguei no computador, gravei. Será que tá captando? Esse tráfego é muito baixo, cara. Não, tudo bem, tudo bem. A gente foi interrompido, talvez por algum fortuna. No meio eu mesmo perdi meu anel. Perder o anel é complicado, hein, cara. Complicado, né, cara? Uma situação bem orelhadura, né? Mas... Vem cá. Qual foi a faixa que você mais gostou de fazer? Zunindo no Grupo da Hibernação, dá lá. Você reclamou que eu não falei o suficiente dela, mas eu amo. Eu adoro quando elogiam um álbum e só falam da primeira. Tipo, cara, eu amei a primeira faixa, porque é o que mais deu trabalho pra fazer. Cara, é a música que eu mais botei coisa, a música que mais modula, entendeu? Tipo, ritmo, som, ela é épica e é muito gostoso fazer um épico, cara. Imagina você escrever uma Odisseia, por exemplo. Você escrever um épico, cara, você se sente foda, entendeu? Foi o que rolou comigo. E você se sente um mentiroso no momento? Ah, com certeza. Tem uma música que é um ao vivo falso. Uma música que não foi feita ao vivo. Eu enganei várias pessoas, assim. Então vem cá, como um bom mentiroso você me diz. Qual foi a música que você menos gostou de gravar? Cara, foi... É sacanagem porque tem outras pessoas participando, né? Sim. Mas eu acho que Meu Amigo Mario Kart foi a música que eu gravei, mas que fugiu mais de onde eu queria que ela fosse. Mas eu me entreguei a isso. E aí eu pus a letra que alguma coisa sempre vem do além, assim, no dia a dia. No dia a dia? Sim. Qual foi a primeira noite que você pensou em fazer esse álbum? Você lembra dessa noite? Foi uma noite que eu tava de madrugada, ansioso por causa da escola, porque eu tenho que fazer o vestibular, eu não queria estudar. Mas tinha que, porque eu consegui, quem passar no curso que eu queria. Mas durante aquela época eu não queria sair da escola e eu tava de madrugada em casa sozinho e eu comecei a tocar o violão assim, sem filtro. E eu fiquei naquele transe, muito inspirado pelo disco África Deus, do Naná Vasconcelos, que meu amigo Vinícius Monteiro, que é um outro que faltou no álbum, que é o vocalista da Funeral Macaca. Eu amo as ideias dele, eu amo a cabeça dele, o que ele me fala. Vocês tinham uma música juntos, né? Canção. Minha primeira música lançada no Spotify, é verdade. Mas aí nessa noite eu comecei a bater no violão, depois eu mudei pra Zunindo a Gruta da Hibernação.
E foi bom. Tem muito tempo essa noite? 2, 3 anos, assim, 2 anos e meio. Final de 2022. Você lembra o seu nome nessa noite? É... Não. Vem cá, pra Diego Asuf, quem não é Diego Asuf? É... Cara, eu não sou o que eu ainda não vivi, entendeu? Assim, eu sou. Eu já fui muitas coisas, eu não consigo segurar agora quem eu sou também, entendeu? Tipo, eu acho impossível perguntar uma coisa tão definitiva pra uma coisa tão transitória, tá ligado? Tipo, quem eu sou? Eu não sei também, eu não vou te responder isso, porque quanto mais eu tento agarrar uma coisa que voa como o vento, mais ela foge por entre meus dedos, tá ligado? Então se eu falar que quem é o Diego, pô, já foi embora. Quem não é, também já foi. Eu acho que eu já fui muitas coisas, mas tem várias coisas que eu ainda vou ser, entendeu? Nem que seja nessa entrevista ainda. Mas tem coisas das quais eu tento fugir, entendeu? Tem coisas das quais eu tento fugir que a maioria são coisas que tem a ver com estar conformado, com estar confortável com o que eu tenho, sabe? Tipo, é bom, assim, tem momentos que é uma tensão, na verdade, né, cara? Porque tem momentos que é bom estar confortável assim, eu não quero falar isso também, né? Mas eu evito estar confortável porque eu quero ir para outro lugar. Meu próximo disco eu quero que seja outra coisa, por exemplo. Por acaso você tá mentindo pra mim ainda? Cara, isso como bom mentiroso eu não vou te responder. Só acho muito gozado, pô. Algum cara que pode não se conformar, esse discurso. Tem uma última faixa sobre se conformar com o fato de perder a audição sendo um músico. É gozado. Eu acho que a última faixa fala sobre aprender a morrer, entendeu? Assim, é voltar para de onde eu nunca devia ter saído, assim, entendeu? Então eu já estive num lugar onde tudo me agradava, tudo me deixava curioso. Assim. Eu nasci como o maior filósofo da história, assim como você também. A gente nasce olhando para tudo com uma curiosidade que você não pode dividir, entendeu? Tipo assim, se você começasse a voar aqui agora, eu tivesse 5 anos, isso ia me interessar. 5 anos eu acho que é um pouco velho. Se tivesse um ano, isso me interessaria tanto quanto o pássaro voando lá fora. Assim, e quanto esse café aqui. Então, eu aprendo a morrer para voltar para um lugar desses em que tudo volta a ser interessante, não mais uma obsessão, entendeu? Acabou o álbum, beleza. O álbum acaba com essa mensagem de que agora morreu, talvez vamos para a próxima. Eu vou continuar vivo de alguma outra forma, entendeu? Mas para mim, assim, esse momento morreu. Eu tenho certeza, inclusive, não só a mera impressão, de que muita gente que vai ver isso provavelmente não é velha. Isso é bom, isso é ruim. Mas você comentou que a primeira noite que você concebeu esse álbum tem alguns anos, você era na época de vestibular, então você era jovem, assim como você ainda é. Em primeiro lugar, eu queria saber como é que foi o seu amadurecimento musical, tanto de estudo quanto de sensibilidade, com o processo de fazer esse álbum, que parece um processo bem longo. Eu admiro bastante a carreira do Marcelo Calado, Que que é o toca no álbum, toca no inclusive. álbum, baterista do álbum. E eu tava acompanhando, assim, os trabalhos dele, e de vira e mexe eu encontrava ele na rua, assim. Falava, porra, Marcelo, me amarra naquela sua música lá, da carreira solo. Não sei quanto ele deve ouvir isso na rua, de um moleque, assim. Mas aí, numa dessas, ele falou que perguntou se eu fazia música, eu falei que sim. Eu mandei pra ele a música, beleza. E aí, na próxima vez que eu encontrei ele, na vez seguinte, eu falei, Marcelo, me amarra naquela sua música. É a mesma, sempre falo da mesma, assim. Aí ele, porra, eu também gosto muito da sua. Eu falei, que, cara, como assim? Eu não sou nem músico. Aí ele me respondeu, eu também não era, até o ser. Cara, essa frase veio dele, mas podia ter vindo de outro lugar, assim, sabe? Tipo, mudou minha vida, sabe? É o tipo de coisa que a gente precisa perceber que, Era de outro lugar até vir dele? talvez é uma coisa que, tipo assim, eu lutava, entendeu? Contra, assim, mas às vezes vem confirmações na vida de que, cara, se eu não falar que sou, quem vai falar por mim, tá ligado? Tipo, Alguma coisa que você luta contra ainda? Alguma questão que você pretende trabalhar no próximo álbum, no próximo EP? sempre, né, cara? Assim, eu acho que quando eu fiz o álbum, eu lutava muito contra as coisas, assim. Eu tava lutando muito a favor do que eu queria, assim, e é um lugar que eu quero voltar, sabe? E agora eu tô lutando contra essa coisa de, às vezes, pensar se é que eu deveria fazer, sabe? Tipo, cara, é muito ruim pensar redobrado, assim, sabe? Tipo assim, o estímulo devia ser suficiente pra gente se guiar por ele. Sabe? Cara, é isso que eu quero fazer no momento, então pronto. Eu tô me ligando agora, inclusive.
Tem um reflexo de um prédio ali. Tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Pode ir pro prédio real. E vem cá, enquanto a gente seguia por isso, qual é a pergunta que você gostaria de ter me feito hoje? Meu amigo, o que você achou do álbum? Eu não sei muito bem o que dizer. Até agora eu não sei se foi tudo um grande sonho ou se era uma borboleta. Bora sair por lá.